Você sente isso, não sente? Essa pontada. Esse vazio que chega sem convite, geralmente à noite, quando o silêncio é o único que te faz companhia. Você está aí, olhando para a tela do celular, e o peso na garganta só aumenta. É um vazio que não tem nome, mas que te acompanha há anos, talvez décadas. Você trabalhou, conquistou, se esforçou. E, ainda assim, tem a impressão de que está sempre correndo atrás de algo que nunca chega. Uma sensação de que falta um pedaço, um encaixe, mesmo quando tudo ao redor parece perfeito. Não é? Eu sei bem como é isso. Eu sou o William, tenho 77 anos. Não sou nenhum guru, nem tenho diploma para te dar conselhos. O que eu tenho é uma vida inteira de busca. Décadas perseguindo a próxima meta, o próximo reconhecimento, o próximo milhão. E, no fim, descobri o que realmente importava, mas demorou. Demorou muito. Cheguei a um ponto onde o sucesso, que eu tanto almejava, se transformou numa paisagem árida. Um deserto. E eu estava lá, no meio, com o coração seco, sem entender porquê. Agora, eu entendo. E talvez, se você me der um minuto, eu possa te ajudar a entender também. Nós todos fazemos isso. Corremos. Corremos para provar, para mostrar que somos capazes, que valemos a pena. Seja no escritório, na academia, na conta bancária. É uma corrida sem linha de chegada, movida por uma necessidade que mal conseguimos nomear. Uma vergonha silenciosa de não ser bom o suficiente. Essa busca incessante por validação externa, por mais um sim do mundo, é um reflexo do que nos faltou lá atrás. É o despertar tardio que te pega de surpresa, fazendo você questionar tudo o que construiu. E a culpa de talvez ter sido um pai ausente, um marido distraído, um filho que nunca se sentiu à altura, essa culpa aperta. Eu aprendi cedo, muito cedo, que o amor era um prêmio. Não algo dado, mas conquistado. Meu pai era um homem de poucas palavras, e as poucas que ele dizia eram sempre comparações. Por que você não é como o filho do vizinho? Seu irmão tira notas melhores. Lembro-me de uma vez, eu tinha uns 10 anos, e ganhei um concurso de redação na escola. Voltei para casa eufórico, o diploma amassado na mão. Meu pai estava na sala. Eu mostrei, esperando um sorriso, um abraço. Ele apenas olhou para o papel, murmurou, bom, e voltou para a televisão. Nem me olhou. Naquele dia, eu entendi. Não importava o quão alto eu voasse, o quão longe eu fosse, nunca seria o suficiente para aquele olhar de aprovação que eu tanto desejava. A invisibilidade, essa foi a lição mais dolorosa da minha infância. E essa dor se tornou o combustível da minha vida adulta. Eu jurei para mim mesmo que seria alguém, que teria tudo o que eles queriam que eu tivesse. Estudei, trabalhei como um louco, sacrifiquei noites de sono, amizades, até a minha própria saúde. Tudo para preencher aquele buraco, aquela ausência que meu pai deixou. Aos 42 anos, eu tinha chegado ao topo da minha carreira. Era diretor de uma grande empresa, morava numa casa enorme, tinha carros que muitos só sonhavam. Lembro-me de estar na minha sala, com vista para a cidade, um charuto caro na mão. Tudo o que eu queria, eu tinha. E então, o vazio não era uma tristeza. Era uma ausência de qualquer sentimento. Uma aridez. Eu tinha o sucesso, o dinheiro, o respeito dos colegas. Mas por dentro, eu era um deserto. Aquele buraco da infância, que eu achei que preencheria com conquistas, só tinha crescido. E a dor sem nome era insuportável. Eu me perguntava, é isso? É só isso? A exaustão era física, mental, emocional. Eu tinha corrido tanto, sacrificado tanto, e chegado a um lugar onde não havia nada. Só a constatação de que tudo o que eu buscava lá fora, nunca esteve lá. Essa mesma sede me seguiu para os meus relacionamentos. Eu achava que, se fosse bem-sucedido, seria amado. Minha esposa, uma mulher maravilhosa, muitas vezes me olhava com uma tristeza que eu não conseguia decifrar. Eu estava presente fisicamente, mas a minha mente estava sempre na próxima meta, na próxima validação. Com meus filhos, o padrão se repetiu. Eu os amava, claro, mas não sabia como amar de verdade. Achei que dar a eles tudo o que eu não tive seria o suficiente. Mas o que eles precisavam era de mim, da minha presença, do meu olhar. E eu estava ocupado demais, cansado demais, vazio demais para dar isso. A raiva contida, essa sim, encontrava um jeito de sair. Pequenas explosões de impaciência, frustração com o desempenho dos meus filhos na escola, a mesma crítica velada que eu recebi do meu pai. Eu estava replicando o que me feriu, sem nem perceber. Conheci homens que, como eu, correram a vida inteira. João, por exemplo, um amigo de infância.
Hoje, aos 65, ele ainda compra o carro do ano, a casa maior, o relógio mais caro. E sempre tem uma nova oportunidade de negócio para te contar. Mas os olhos dele ainda têm a mesma fome de aprovação de quando éramos meninos. Ele ainda está correndo, ainda está tentando preencher o vazio com coisas. E eu o vejo, e me vejo, anos atrás, preso no mesmo ciclo. A mesma busca por um mais, que nunca chega, a mesma sensação de não ser o suficiente, a mesma vergonha de parar para sentir. Mas também conheci Alfredo. Alfredo era um colega de trabalho, um pouco mais velho que eu. Ele largou tudo aos 55, vendeu a casa grande, comprou um sítio pequeno no interior e começou a plantar. No começo, eu achei que ele tinha enlouquecido. Como assim, largar tudo? Anos depois, fui visitá-lo. Ele estava lá, na varanda, lendo um livro, o cheiro de terra molhada no ar. Ele não tinha mais o carro de luxo, nem o status. Mas o olhar dele, o olhar de Alfredo era de paz. Uma paz que eu nunca tinha visto em um homem. Uma suficiência que irradiava de dentro. Suficiência, eu descobri, não é ter o suficiente. É ser suficiente. É poder sentar em silêncio e não sentir a necessidade de preencher cada segundo com barulho, com trabalho, com a próxima distração. É a liberdade de não precisar provar nada para ninguém, nem para si mesmo. É a presença. Estar presente no que você está fazendo, com quem você está. Sem a mente vagando para o passado de arrependimentos ou para o futuro de ansiedades. É sentir o chão sob os pés, o vento no rosto, o sabor da comida. É uma revolução silenciosa, uma volta para casa. A solução externa nunca funcionou, e nunca vai funcionar, porque a raiz da busca é um medo interno. O medo de não ser visto, de não ser bom o suficiente, de não valer nada. Essa vergonha antiga, essa dor sem nome, nos impulsionava para fora, para a busca incessante de validação. Nós fomos ensinados, lá atrás, que nosso valor era condicional. Que éramos amados, se tirássemos boas notas, se fôssemos bem-sucedidos, se não dessemos trabalho. E levamos essa programação para a vida adulta, transformando cada conquista em um se a mais, esperando que um dia, finalmente, seríamos amados sem condições. Mas o amor incondicional, a aceitação, a suficiência, nunca virão de fora. Elas precisam nascer dentro de você. É um trabalho difícil, sim. É doloroso encarar o vazio, a raiva contida, a culpa. Mas é o único caminho para a liberdade, para a verdadeira paz. Então, pare, respire, sinta. Não fuja mais do vazio. Deixe que ele te ensine. Deixe que ele te mostre o que realmente importa. Não há vergonha em reconhecer o que te falta. Há coragem, muita coragem. A coragem de parar de correr e finalmente se encontrar. Se isso tocou você, se fez sentido, se você se viu em alguma parte da minha história, talvez conheça alguém que precise ouvir isso. Alguém que esteja correndo, que esteja sentindo esse mesmo vazio, essa mesma dor sem nome. Compartilhe este vídeo com ele. Não para mim, não para o canal, mas para ele, porque o verdadeiro valor está em conectar, em lembrar uns aos outros que não estamos sozinhos nessa busca. Que o caminho de volta para casa, para dentro de nós mesmos, é o que realmente nos liberta.